Ahá! Então vamos nós. Hoje é uma aula que talvez seja fácil, talvez seja difícil. Vai ser mais fácil quanto mais da linguagem você souber, e vai ser mais difícil se você tiver dificuldade com ponteiro, referência, todos esses tipos de manipulação. Qual é o objetivo de hoje? O objetivo de hoje é a gente criar um vector. Do jeito que o vector do C++ é, a gente vai fazer a nossa própria versão do vector. Então, a gente vai criar aqui todos os métodos, formas de percorrer, opções de acesso disso. Sim, quando tem essa bolinha vermelhinha aqui no OBS é porque está gravando, tá vendo? Se essa bolinha vermelha sumir, é porque parou, travou. O negócio parou a bolinha vermelha, você grita. Mas agora não vai mais, porque está longe o atalho, tem que ter muita vontade para digitar. Então, o que que a gente vai ter o que a gente vai querer fazer do vector? Primeira coisa, para criar um vector, eu posso criá-lo com um tipo. A gente vai começar criando um vector de inteiros, mas depois a gente vai criar um vetor de qualquer coisa. Eu vou começar com inteiros, tá? O vetor, ele aceita algumas sobrecargas de construção. A primeira seria a quantidade de elementos. Então, eu posso inicializar o meu vetor com 5 elementos, com 7 elementos, com 10 elementos, e o valor padrão do elemento. Eu posso inicializar um vetor com 5 uns, tá certo? Eu posso inicializar um vetor com outro vetor, né? Por exemplo, vet2, inicializar um vetor com outro vetor. Vamos começar só com essa inicialização aqui. Inicialização, eu passo a quantidade de elementos e o valor do elemento. O meu vetor, ele tem dois parâmetros, né? Um deles é o size, que define quantos elementos existem, e o segundo é a capacidade, que define quantos elementos cabem no vetor antes que ele precise redimensionar. Eu falei isso no vídeo sobre o Vector Elixir, né? Que ele tem um tamanho fixo, conforme você vai adicionando, ele vai preenchendo aquele espaço pré-alocado. Quando estoura o espaço, ele dobra de tamanho e realoca e adiciona mais elementos. Tá? Então, a gente vai ter que gerenciar o tamanho e a capacidade. A gente tem as funções de acesso. As funções de acesso principais são a função por índice. Eu quero o elemento do índice 5. std, cout, elemento do índice... O 5 não existe, né? Elemento do índice 2. Eu quero o elemento o primeiro elemento, vet.front. Eu quero o último elemento, vet.back. Então, isso aqui vai me retornar o acesso indexado, o elemento do índice 2, a referência para o primeiro, aqui, ó, referência para o primeiro, e aqui a referência para o último. A gente tem as funções de alteração, né, que alteram o tamanho, que seria o pushFront e pushback. Pushback insere mais um lá no rabinho do vetor. Não tem pushFront no vetor não, né? Mas a gente tem o insert, que aí eu consigo inserir no meio do vetor. Vamos deixar o insert para depois. Uma função muito importante para a gente vai ser o reserve. No reserve, eu defino qual vai ser a minha nova capacidade. Então, se o meu vetor cabia um 10, tinha 6, eu posso pedir logo de cara que ele reserve 50, para evitar esse efeito de sanfona, de eu estar inserindo e ele o tempo todo tendo que realocar. Então, se eu sei que eu vou inserir 200 elementos, eu já posso fazer um reserve de 200 elementos. Então, ele já aloca memória suficiente para os 200 e não vai precisar ficar redimensionando desnecessariamente. Então, eu tenho o pushback e o popback, né? Se der tempo, a gente faz o insert, porque no insert eu preciso trabalhar com iteradores.
E aí a gente vai aqui para a parte dos interadores. No insert eu digo onde eu quero inserir, vet.begin, mais um, quero inserir não no primeiro, né? Não ocupando a primeira posição, mas na segunda posição, vet.begin mais um, e eu quero inserir o elemento 9. Também poderia remover, vet.erase. E para remover eu também preciso de um interador. Eu vou remover vet.begin, o 9 que eu me arrependi de inserir. Vet.begin mais um. Com os iteradores, a gente também pode percorrer. Eu posso percorrer o meu vetor utilizando aquele formato de índice, né? Int igual a 0, i menor do que size, e acessar utilizando o acesso aleatório. Ou posso percorrer utilizando o modelo de iteradores. Para o meu iterador, começando em vet.begin, iterador diferente de vet.end, mais it, ou it mais, eu vou acessar o elemento que esse iterador aponta. Então, asterisco it. Se eu consigo percorrê-lo assim, se existe na minha classe a implementação desse tipo de construção, um iterador para o começo, um iterador para o final, se os iteradores eu posso compará-los e se eu posso caminhar nos meus iteradores, para essa estrutura de dados também vai existir esse for range aqui, para cada elemento do vetor std cout elemento. Então, isso daqui é uma construção que se deriva a partir de existir essa implementação. Acho que tá bom. Se eu estiver esquecendo de alguma coisa. Diz. Ali no primeiro ponto, quando você vai criar um iterador, pode usar outro em vez do alto? Pode. Você tem que dizer o tipo dele, né? No caso, o iterador, ele é uma classe interna do container. Container a gente chama em C++, collection em Java, que é a estrutura de dados. Então, por exemplo... Alto mesmo. Porque é muito ruim escrever, porque ele é um vector de int iterator. Esse é o tipo dele. É a classe interna de um vetor de inteiros. É o iterador, que é uma classe interna de um vetor de inteiros. Mas como é muito feio escrever isso... Diz. Para fazer a mesma coisa, mas em vez de chamar o e chamar o Não, porque o front ele não é o iterador, ele é uma referência constante, ele é uma referência para o primeiro elemento. O iterador é uma classe que sabe percorrer tua estrutura. O front é o primeiro elemento, só. Você está mandando o iterador ir para a próxima posição, ou seja, você que é um objeto que sabe percorrer minha estrutura, vá para o próximo objeto, o próximo elemento da estrutura. Então, isso daqui seria o vector, mas a gente vai criar o nosso vector. Então, eu vou criar aqui como struct, não sei se vocês já viram, se vocês já fizeram PO, mas eu vou tentar fazer o mais simples possível aqui, tá? Então, esse daqui é o nosso vector. O nosso vector vai ter atributos. E os 3 atributos principais que eu vou precisar para o meu vetor são o tamanho dele, que eu preciso ficar rastreando, a capacidade dele para saber quantos cabem e um ponteiro, que é o bloco de memória onde eu vou colocar meus elementos. Então, eu vou ter um size, vou chamar aqui de size. Eu vou ter uma capacity, né, que é a minha capacidade, e eu vou ter um data, que seria
os meus dados, tá certo? Por que isso daqui tem que ser ponteiro? Porque eu vou ficar alocando memória e controlando essa memória diretamente, que é a hora que eu estou construindo a estrutura de dados. Então, se eu precisar de 10 bytes de memória, perdão, de 10 inteiros, eu peço um bloco de memória de 10 inteiros. Se ele não servir mais, eu devolvo esse bloco e peço agora um de 20 inteiros. E aí eu vou ficar gerenciando esse processo do meu vetor. Então, bora lá. Agora a gente precisa do construtor para poder fazer esse processo aqui de construção. O construtor é que define os parâmetros que vão inicializar os meus atributos. Então, para você que não fez o, isso daqui que define o estado do teu objeto, a gente chama esse breguesso aqui de atributos, ok? Então, atributos são os elementos que definem o estado do meu objeto, tá? E agora eu vou precisar do construtor, que é o método, né, o método especial que constrói o meu objeto. Em C++, em Java, o construtor ele tem o mesmo nome da classe. Então, meu construtor também se chama vector. Agora eu vou dizer quais são os atributos, os parâmetros que o meu construtor recebe. No caso, ele vai precisar receber o tamanho inicial e o valor do elemento padrão. Então, eu poderia passar aqui o size dele e o int, eu vou chamar de elemento. O elemento que vai inicializar todo o meu vetor. Ok. Aí a gente abre aqui o escopinho e a gente vai fazer o processo de inicialização. Ok. Então, se eu quero que o meu vetor comece com size, a capacidade dele vai ser size, o tamanho dele vai ser size e o bloco de memória que ele vai pedir precisa caber size elementos. Então, quem vem do velho e bom C, lembra do finado malloc. Finado não, né? Muito vivo, por sinal. Então, no malloc, você dizia que queria size vezes size of de um int. Então, você está dizendo assim, olha, me dá um bloco de... Vê aí quanto cabe, quanto preciso para armazenar o inteiro e me dá espaço para armazenar tantos inteiros. Então, ele vai dizer, olha, o inteiro cabe 4. Se você precisa armazenar 10 inteiros, você está pedindo aqui 40 bytes. O inteiro cabe 4 bytes. Se você precisa armazenar 10 inteiros, ele vai te retornar 40 bytes. Só que isso é no C. Tá? No C++ a gente usa o new, porque o new, diferente do malloc, ele não apenas te retorna o bloco de memória, mas ele também inicializa o bloco de memória. Ele faz o processo de inicialização. No caso de um inteiro, a inicialização é simplesmente botar tudo zero. Mas se fosse um outro tipo de estrutura, ele rodaria o construtor da estrutura. Tudo bem, sei que vocês não acompanharam aí, mas o que importa é que C++ a gente usa o new, que é para poder pedir o nosso bloco de dados. O que é que eu quero? Eu quero inteiros. E quantos inteiros eu quero? Eu quero size inteiros. Então, isso daqui vai me pedir do sistema operacional espaço suficiente para guardar size inteiros. Só cuidado com o que você vai colocar aqui. Se você colocar parêntese, você está pedindo um inteiro com esse valor. Então, isso daqui cria um inteiro com valor 10. E isso daqui cria 10 inteiros. Oi. No caso, o tipo primitivo está se comportando como objeto? Perdão? O tipo primitivo está se comportando como objeto? Não. Sim. Mas ele é um primitivo. É porque em Java você só consegue trabalhar com containers de classes, mas em C++ não, você pode trabalhar com containers de inteiros. Porque normalmente quando a gente usa o termo objeto, significa que ele tem métodos, e os tipos primitivos não têm métodos. Por exemplo, você pode fazer um vector.reserve, mas no primitivo você não pode fazer int x, x ponto alguma coisa. Então, ele nesse sentido, ele não é um objeto
porque ele não tem métodos, ele é um primitivo, como inteiro, float, char, double, entendeu? Então, só isso daqui, para você não errar a inicialização, tá? Se você quer 10 inteiros, você tem que usar a caixinha, não os abraços. Os abraços vai te dar um inteiro. Então, eu quero size inteiros e vou guardar esses size inteiros em data. Pronto. Agora eu tenho um bloco de memória capaz de guardar todos os elementos que eu quero. O que é que me falta? Percorrer o meu bloco de memória inserindo esse valor em todos eles. Não é isso que eu quero? Inicializar com todos os elementos desse valor? Então agora eu vou percorrer o meu bloco de memória para int igual a 0 e menor do que size e mais esse meu bloco de memória. Nessa posição i vai receber valor. Vou botar logo tudo em inglês. Pronto. Então agora eu tenho capacidade inicializada, size inicializado, o data inicializado e o data pré-enchido. Tudo bem? Estamos juntos? Ok. Existe uma outra forma de acessar os atributos. Oi. Por exemplo, você põe um size de 5, porém você quer adicionar mais um elemento. Você tem que... A gente vai adicionar agora. Ele continua? Ele é flexível? Ele Não, a gente vai ter que implementar a expansão de memória, porque a gente está construindo a estrutura inteira. Atualmente o que ela faz é só alocar um bloco, não faz mais nada. Entendeu? Não faz mais exatamente nada. Existe o acesso explícito aos atributos através do this. Então, com o this, eu acesso explicitamente os atributos. A mesma coisa do Java, a diferença é que no Java a gente utiliza o pontinho, no C++ a gente utiliza a seta. Existe uma outra forma de inicializar os atributos antes que eles sejam inicializados no default. Então, bora lá que isso daqui vai dar uma bugada na mente, mas vamos juntos. Quando você termina, quando você entra dentro dessas chaves, pá, entrei nas chaves. Todos os atributos já foram inicializados com o valor default deles. Ok? É a forma como a construção estática funciona. Então, tudo aqui já foi inicializado. Depois que você entrou nas chaves. Se você quer chamar o construtor de alguma coisa, por exemplo, você tem aqui um string. Exemplo, string nome. Certo? Então, você poderia vir bem aqui e colocar nome recebe banana. Você pode fazer isso com uma string. O que é que você não pode fazer? Não pode fazer isso. Eu quero que a minha string, lembra que eu falei da construção? Elemento padrão, vários elementos. Eu não posso dizer que o meu nome vai ser 5x. Porque quando a gente cria uma string, std, string nome, quando você está criando ela, você pode fazer a invocação dela diretamente, utilizando qualquer um dos construtores. Por exemplo, eu quero que a minha string seja 5 vezes o espaço. Então, agora eu estou inicializando a string nome com 5 elementos iguais a espaço. Tá aqui, espaço, 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 espaço. Depois de criada, você não consegue fazer isso usando. Você teria que criar uma nova string. O construtor ele só é chamado uma única vez na hora que o elemento é construído. Depois você não consegue mais chamar o construtor. Entendeu? O construtor ele só tem esse caso. Ele só é chamado uma única vez na hora que o elemento é construído. E aí a gente tem o seguinte problema. Depois de entrar nas chaves, todos os elementos já foram construídos. Ué, como é que eu faço se eu quiser chamar o construtor do elemento? Para isso, aqui em C++, a gente tem uma coisa chamada lista de inicialização, que é o que fica entre esses dois pontinhos bem aqui e as chaves.
Porque às vezes você precisa construir a coisa diretamente, porque, por exemplo, não existe construção padrão para aquele negócio. Então, se eu quero invocar o construtor, ao invés de fazer via atribuição, eu poderia fazer bem aqui. Então, por exemplo, eu vou inicializar o size atributo com o size parâmetro e vou inicializar o capacity atributo com o capacity parâmetro. Não, não é capacity, né? É size também. Então, nesse ponto aqui, tá, tanto faz esse tipo de invocação de construtor como com parênteses. Eu vou fazer com parênteses, então. Pronto. Então, isso daqui está dizendo que eu vou inicializar size atributo com size parâmetro e capacidade atributo com também size parâmetro. Então, aqui eu estou invocando os construtores. Tudo bem que é inteiro, não muda nada, né? Mas eu poderia ter feito isso com todos eles. Por exemplo, poderia ter feito inclusive com o data. Ué, o meu data vai ser o new int de size. E aqui eu não preciso do this, porque obrigatoriamente esses elementos eles são os atributos que eu estou inicializando via construtor e não via atribuição. Estranho? Feio? Às vezes é uma necessidade. Aqui não é uma necessidade. Aqui eu poderia deixar assim. Eu vou deixar aqui os dois só para vocês terem de recordação, tá? Então, ok. Eu consigo inicializar o meu vetor. Agora a gente poderia fazer uma coisa legal, ué. Mas eu queria poder inicializar assim. Eu queria poder inicializar sem passar o parâmetro, se eu não passar o parâmetro, ele vai usar o 0, e eu queria poder inicializar assim, sem passar nem a quantidade, nem o valor. E ele inicializaria com 0 elementos, aqui eu teria 5 elementos 0, e aqui eu teria 5 elementos 1. Isso daqui é fácil. Não sei se vocês já viram, no C não tem, mas tem no Python, que seria o parâmetro default. Você tem que começar obrigatoriamente da direita para a esquerda. E o que é que você vai dizer? Rapaz, se não passarem o value, eu vou assumir o valor de 0. Então, nesse caso, eu passei o value, ele vai usar 1. Mas se o cara não passar o value, como por exemplo aqui, ele vai colocar 5 elementos, todos iguais a 0. Valor default vai ser 0. Mesma coisa aqui para o size. Eu posso dizer, olha, se não passarem nenhum valor para size, também vai ser 0. E agora, no caso, isso daqui vai funcionar, que vai construir um vetor com 5 elementos iguais a 1. Esse daqui vai funcionar, porque como eu não passei o segundo parâmetro, ele vai utilizar o valor 0, eu vou ter 5 elementos iguais a 0. E nesse caso aqui também vai funcionar, porque como eu não passei nem o size nem o value, ele vai criar o size de 0 e o value de 0. E vai criar um vetor que cabe em 0 elementos. Pronto. Vetor construído. Vamos fazer agora os meus métodos mais simples. Eu quero saber o size do vetor. Então eu vou retornar o quê? A variável size. Beleza? Desculpa. Size. Eu quero agora poder acessar um elemento desse vetor. Sabe esse breguecinho bem aqui para a gente poder imprimir o elemento, o vetor? Já bem isso. Qual é o nome desse método? Ué, porque esse é um método? Exato. O nome desse método é o que ele... Qual é o nome?
operador, né? O operador é o símbolo dele. Então, nesse caso, o nome do método é operator colchete. Operator colchete é um método que recebe um parâmetro e retorna um elemento. Vamos fazer. Se eu quero poder acessar os elementos do meu vetor, eu vou precisar de um método, que é o colchete, que vai receber um parâmetro, que seria o índice, e retorna a referência de um inteiro. Qual é a diferença? Se eu retornar isso daqui, ele vai estar retornando a cópia do valor que está dentro do meu vetor. Se eu retornar a cópia, eu consigo imprimir, mas eu não consigo escrever dentro da cópia. Não funciona. Eu não consigo escrever na posição 3 do meu vetor, porque ele está retornando a cópia do que existe na posição 3. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que eu quero que ele retorne a referência, ou seja, o valor real da posição de memória do elemento 3. E isso daqui é trivial. Só a construção que é estranha à primeira vista, mas o que é que eu quero retornar? Eu quero retornar data na posição index. E aí, se eu quiser saber a capacidade, o que é que eu tenho que retornar agora? O meu capacity vai ser igual a return de capacity. Então, eu tenho o acesso indexado, eu tenho a capacidade, eu tenho o size. Eu já consegui implementar todos esses daqui. Falta agora o quê? O front e o back. Então, bora lá. O front, ele me retorna o quê? O primeiro elemento. Só que ele retorna a cópia do primeiro elemento ou a referência do primeiro elemento? Referência, porque eu posso utilizar o front para alterar o cara que está lá. Eu posso fazer vet.front, recebe 6. Se eu posso fazer isso, então ele funciona como um L-value, ou seja, como um lugar. Uma referência é um lugar. Um valor não é um lugar. Um valor é um valor. Um valor eu posso usar apenas como R, como right, como o cara que está do lado direito do igual. Então, só para quem não lembra ainda. Então, eu tenho L-value, recebe R-value. Significa, por exemplo, você pode fazer Y, recebe X. O que você está dizendo? X, ele pode ser interpretado como um valor. Beleza? Então, eu vou lá no bloco de memória e pego o valor daquele bloco de memória. O que me importa é o valor. E Y, não interessa o valor de Y, interessa aonde Y está. Então, o que eu estou dizendo é, pega o valor de X e coloca no lugar que Y está. Pega o valor de X e coloca no lugar de Y. Então, o meu front tem que ser uma referência. Beleza, então, int front, e aí eu vou retornar o quê? Data na posição 0. E como seria o back? Eu vou retornar data na posição... Qual é a posição do último? Size menos 1. Eu só fiquei em dúvida de uma coisa. O front, dá para atribuir o valor a ele, né? Mas eu não daria ele não, porque você está retornando e está mudando o valor. Não, você está retornando a referência. Então, você está retornando esse bloco de memória. Você consegue alterá-lo? Consegue. Você não conseguiria se fosse uma cópia. Aí você teria a cópia do valor. Aí você alteraria a cópia e não muda o valor original. Aqui você está alterando, você está retornando o endereço de memória. Só que você não usa a sintaxe de ponteiro. Por isso que eu disse que hoje a gente ia navegar na linguagem, né? Então vamos apagar isso aqui tudinho, comentar, né? E ver se essas 4 coisas aqui a gente já conseguiu fazer. Só que agora eu não vou usar mais o vector. Tá vendo aqui, ó? Eu vou usar o meu vector. Eu vou tirar o std. Então agora, como ele sempre é de inteiros, eu vou tirar o int daqui. Então pronto, eu tenho o meu vector. Então bora lá. Ok.
Ah, mas eu não estou percorrendo não. Tamanho 2. Ó, o size 5, capacity 5. Elemento da posição 2 vai ser 1. O front vai ser 1. O back vai ser 1. Vamos testar o nosso acesso. Agora, no elemento da posição 2, eu vou colocar o 6. No vet.front, eu vou colocar o 7. E no vet.back, eu vou colocar o 1. O 1 não, 1 já estava, né? O 9. 6, 7, 9. Beleza. Como eu já tenho o meu laço, já posso percorrer utilizando aquele modelo que vocês conhecem, né? For int igual a 0 e menor do que vet.size e mais. Eu vou fazer lá o cout de vet na posição i. std cout. Ó, 7, 1, 6, 1 e 9. Perfeito. Tá criando um corpinho já nosso vetor, né? Tá criando um corpinho. Agora vamos para esse método aqui, que ele vai ser importante, porque sem ele eu não consigo fazer o pushback. Se eu tentar fazer um pushback e não tiver espaço, eu vou ter que redimensionar o meu vetor. Então eu preciso primeiro do reserve, que vai me permitir aumentar ou diminuir o tamanho. Então vamos nós. Void reserve. Vamos aqui que o reserve ele é bem cretino, tá? E aí eu devia ter trazido a lousa para poder desenhar, porcaria. Então vamos entender aqui qual é o problema. O problema é que você tem um ponteiro de dados, que é o data, que aponta para um bloco de memória com um determinado tamanho. Beleza? Só que agora esse tamanho não serve mais. O que você vai fazer? Você vai precisar de duas coisas. Primeiro, cria um novo bloco de memória com mais tamanho. Tudo bem? Copia todos os elementos do bloco antigo para esse bloco novo. E aí depois muda a tua referência para o novo bloco de memória e devolve o bloco de memória antigo. Estamos indo? Tá indo? Então vamos lá. Passo 1. Criar um novo bloco de memória com a nova capacidade. Isso a gente já viu como é que faz, né? Então eu vou colocar, vou chamar de new int new data vai ser igual a new int de capacity. Beleza. Passo 1, criar um novo bloco de memória. Passo 2, copiar todos os elementos. Só que tem um limite, né? Eu vou de quanto a quanto? Eu vou de onde até onde para copiar? Eu poderia começar de i até size, e aí funcionaria de boa. Só que se por acaso eu estiver diminuindo a capacidade do vetor, eu vou copiar todos os elementos? Não. Se eu estiver diminuindo a capacidade do vetor, eu vou copiar só esses daqui. Então, se a minha nova capacidade ela é maior, eu copio todos eles, copio o size inteiro. Mas se a nova capacidade é menor, eu copio só o que cabe na nova capacidade. Beleza? Então, bora lá. Então, eu tenho que a quantidade de elementos que eu vou copiar é, na verdade, o menor valor entre o tamanho atual e a capacidade e a nova capacidade. Agora, copia todo mundo. For int igual a 0 e menor do que quantidade e mais. Então, eu estou indo do data para o new data. New data na posição i, recebe data na posição i. Beleza. Copiei todo mundo. Falta agora atualizar os atributos. Qual é o novo size?
Não, porque se eu estiver aumentando, se eu tinha 10 elementos, eu continuo com 10 elementos. Só a capacidade que aumenta. É quantos elementos eu copiei. Quantos elementos eu copiei é o novo size. E a minha nova capacidade é a nova capacidade. E agora eu tenho que trocar o bloco de memória, né? Então, o bloco de memória antigo, eu vou devolver, delete data, e agora eu vou fazer data, perdão, ao contrário. Lembra do free que você tinha que utilizar? E agora data aponta para new data. Então, passo 1, criar um novo bloco de memória. Passo 2, descobrir quantos elementos eu vou copiar, porque ele pode estar reduzindo ou não. Passo 3, copiar os elementos. Passo 4, atualizar as variáveis. O size pode ter diminuído, se a capacidade diminuiu. A capacidade vai para o novo valor, aí você devolve o bloco antigo, e atualiza o bloco, a referência. Pronto. Então agora a gente tem como dobrar o nosso espaço de memória ou encurtar o nosso espaço de memória. Muito densa a aula, meu povo. O delete, você tem que informar se você está deletando um vetor ou uma variável, ou um endereço único. Então, se você quer devolver só um objeto, né, um elemento, você faz assim. Mas se esse ponteiro representa uma lista de elementos, um vetor, um bloco de memória de vários elementos, aí você tem que devolver assim. É da sintaxe do C++. Muito conceito, querem contar piada para dar um time? Então, deixa eu parar aqui. Shift F11. Ok. Pronto, voltamos para a gravação. Eu adoro gatos. Adoro. Bora lá. Agora que eu tenho um reserve, fazer o pushback ficou trivial. Porque o meu pushback vai inserir no final. E se não tiver espaço, ele dobra. Beleza. Então, bora lá. Como ficaria o meu void pushback? O meu pushback de um valor vai fazer o quê? Primeira coisa eu tenho que ver. Ué, cabe. Como é que eu sei se cabe? Se o meu tamanho já foi igual à minha capacidade, se a quantidade de elementos que eu tenho já é igual ao tanto que cabe, não cabe. Ué, como é que eu sei se eu posso inserir esse valor? Quando você cria um vetor, você cria ele com o tanto de capacidade e uma quantidade de elementos. Ele pode caber 10 elementos, mas não está inserido nenhum. Aí você insere o primeiro, insere o segundo, insere o terceiro. Continua a capacidade igual a 10, mas o size, ou seja, a quantidade de elementos vai aumentando. Tá certo? Então, se a quantidade de elementos que você tem ainda não é igual ao limite do que cabe, vou fazer diferente, tá? Para ficar mais óbvio. Vou fazer assim. Se a quantidade de elementos que tem é menor do que o que cabe, eu posso inserir o elemento. Como é que eu insiro o elemento? Em que posição eu vou colocar esse elemento? Diz. No caso de a gente criar um vetor só com 5 elementos zero, não entraria ele não? Não, ele não vai entrar aqui, porque se você cria 5 elementos de valor zero, você já tem 5 elementos preenchidos. O teu size, o teu capacity são 5. Aí ele vai aumentar para frente. Não, não vai. Nesse caso aqui, não ainda. Mas se, por exemplo, eu fizesse o seguinte, ó. Eu preciso aumentar, né? Senão eu não consigo inserir nada.
Vamos fazer assim, ó. Se não cabe, vou fazer assim. Se não cabe, se size for igual a capacidade, eu preciso aumentar a capacidade. A pergunta é, aumento de quanto? Não. Quem assistiu sempre o dobro. Quem assistiu lá vê que a gente faz sempre o dobro. Então, vou fazer o seguinte. Se a minha capacidade atual, capacity, for igual a 1, se eu criei o vetor e não adicionei ninguém, eu vou fazer pelo menos... O mínimo se atualmente não cabe ninguém, eu vou colocar para que o meu vetor caiba uma pessoa. Então, this seta reserve 1. Então, se não cabe ninguém, agora cabe 1. Se não, eu vou dobrar a capacidade atual. This.reserve o dobro da capacidade. Então, se eu tinha 5 elementos e só cabiam 5, aí ele vai entrar aqui e agora eu tenho 5 elementos, porém, depois desse método vão caber 10 elementos. Se eu criei ele com capacidade para 0 elementos, agora cabe 1 elemento. Então, eu sei que depois do if, cabe mais alguém. Acabou o if e agora eu sei que eu posso inserir o elemento. Em qual posição eu vou inseri-lo? Ué, se o size for 0, ele vai para qual posição do vetor? Primeiro, que é qual índice? 0. E se o size for 1? Vai para o 1. E se o size for 2? Vai para o 2. Então, eu posso usar o próprio size como índice da posição em que vai cair o meu novo elemento. Então, eu vou colocá-lo em data... size e depois eu vou aumentar o size. Agora meu size aumentou. Eu vou para o próximo elemento. Foi ou não foi? Bora lá. Esse é o teu vetor. Ele cabe em 10 elementos. Tudo bem? Cabe em 10. Mas atualmente você não tem nenhum. Então o teu size é igual a 0. E a tua capacidade é igual a 10. Qual é a posição do primeiro elemento que você vai inserir via pushback? 0. Então você pode usar o próprio size como índice para saber onde é que você vai colocar. Você coloca ele aqui no 0, o 5. Só que o teu size agora mudou, não é mais 0, vai ser 1. Quando você der o próximo pushback, ele vai para qual posição? Posição 1. Ele sempre vai ficar na última posição. Que é isso que o pushback faz. Joga o elemento para a última posição. Entendeu? Eu vou compactar essa construção aqui, tá? Vou fazer um reserve. E aí eu vou fazer... Se capacity for igual a 0, eu vou para 1. Se não, eu vou para 2 vezes a capacidade. Vocês sabem que diabo é um ternário, né, meu povo? Vocês sabem? Se a capacidade for 0, eu vou para 1. Se não, eu vou para 2 vezes a capacidade. Beleza, pushback feito. Bora pushbackar aqui as coisas. Então, imprimir aqui o meu vetor. Vou fazer aqui a minha... Vou transformar isso daqui numa função para imprimir o vetor, tá? Então, vai ser o meu print. O meu print vai receber tudo. Vai receber o vet. E vai fazer o que o meu print? Isso daqui. Percorrer o vet mostrando ele. Então, tá aqui o meu print. O que é que eu vou fazer agora? Primeiro eu vou dar o print para mostrar o vetor. E aí depois eu vou pushbackar algumas coisas. Vet.pushback de 3.
ivete.pushback de 4. E aí agora eu vou dar o print de novo. Back não. Pushback de 4 e vou dar o print de novo. Bora aqui mostrar no final a capacidade também. Deixa eu ajeitar esse print aqui. stdc out, abre o cochetinho. Fecha o cochetinho e mostra o size. vet.size de vet.capacity. E aí daqui é uma quebrada de linha. Ok, então bora aqui rodar esse breguesso. Ok, então aqui eu tinha 5 de 5. Na hora que eu fiz o meu primeiro pushback, ele teve que dobrar a capacidade e agora eu tenho 7 de 10. Vamos entender agora o que é um comportamento indefinido. Não necessariamente é bug, mas é algo que vocês têm que tomar cuidado. O que acontece se por acaso eu fizer isso? Criei o meu vetor vazio. Ou, na verdade, criei o meu vetor invocando o construtor padrão. Ele vai criar um vetor com quantos elementos aqui? Ele vai criar. Tá? Só um detalhezinho para quem for fazer os métodos. Quando você não quiser invocar, passar nenhum parâmetro para o construtor, você não faz isso. Tá certo? Então, se ele não tem parâmetro, você tira o parênteses. Fale. 2, 1. Beleza. Você já tem um pushback. Pushback é sucesso. Pushback é só... O difícil foi o reserve, mas o pushback é de boa. Como é que eu faço o popback? Como é que eu retiro o último elemento? Ah, lembrei o que eu estava falando. Que foi a hora que ele cortou, por isso que é bom ruim dar as paradas, né? Então, bora lá. Quando a gente tem um comportamento indefinido, assim, se você não quer passar nenhum parâmetro para o construtor, não use os colchetes. Não use os abraços. Não vou explicar agora por que não, mas simplesmente não tem parâmetro para passar, não use os abraços, deixa sem nada. Tá? O que vai acontecer aqui? Ó? Você criou um vetor, criou o teu bloco de dados, mas não pediu nada de memória para ele. Se você perguntar qual é o size, ele vai retornar 0. Se você perguntar qual é a capacidade, ele vai retornar 0. Agora, se você tentar acessar o elemento da posição 2, esse elemento existe? Não. Hã? Não está tudo 0? Exato. Esse elemento não existe. Se você tentar acessar o bloco de memória do front, esse bloco de memória existe? Não, porque não tem nada de espaço alocado. E se você tentar acessar o back, também não existe, porque não tem nada alocado. Professor, isso é um bug? Não. Isso é o que o C++ chama de undefined behavior. Um comportamento não definido. Professor, isso é um bug? Não necessariamente. Por exemplo, como é uma linguagem voltada para alto desempenho, tá certo? Algumas das coisas ficam a cargo do programador para evitar uma sobrecarga da linguagem. Por exemplo, imagina se toda vez que você fosse acessar, você tivesse que verificar se ele está dentro dos limites. Acesso é uma coisa que a gente faz muito, não é verdade? Acesso é uma coisa que a gente faz muito. Então, o fato de verificar se o elemento que você quer verificar está dentro dos limites vai literalmente dobrar o custo de poder acessar um único elemento. Então, para esses casos aqui,
Na linguagem, a responsabilidade é do programador de controlar se ele vai acessar um elemento que é válido ou inválido. Entenderam aí a diferença? Não é errado, mas é literalmente a responsabilidade do programador. A linguagem, ela vai ter métodos que dão o acesso seguro. Por exemplo, o Vector tem um método chamado et, que é a mesma coisa do acesso indexado. Qual é a diferença? No et, se por acaso você estiver fora dos limites, ele vai disparar uma exceção. Mas no acesso indexado, não. Entenderam a diferença? Então, se você precisar de verificação de limites, você usa o et. Se você não precisar, se você está seguro de que aquele acesso ele é válido, ele é possível, ele é seguro, então você faz o front e o back. Entendeu? Você, para o caso do front... Oi. Mas 57, né, se ele estiver fora dos limites. Não, ele dispara uma exceção. Porque você não fez PO, né? Tá. Então, a exceção, ele é um salto que ele é feito em um momento de erro. Esse salto, ele sai quebrando toda a pilha de chamadas, procurar de alguém que trate esse erro. Entendeu? Por exemplo, às vezes você está dentro de 15 funções que faz um acesso que troca a variável, uma chave de uma variável dentro do banco de dados. Você pode ter um monte de erros aí, você pode ter que o MySQL não existe, que a tabela não existe, que a chave não existe, entendeu? Que sei lá, o negócio não foi inicializado. Para cada um desses erros, talvez o local de consertar seja um ponto diferente dessa pilha de chamadas. Talvez algum desses erros tenha que chegar no usuário. Então, é para isso que servem as exceções. Você dispara lá e aí, em momentos diferentes, você vai fazer o tratamento. Se por acaso eu não achei o arquivo, eu vou tratar nessa camada. Se por acaso a tabela não existe, eu vou criar a tabela, eu vou tratar nessa camada. Se por acaso a chave não existe, eu vou procurar por outra chave que faça a mesma coisa, entendeu? Então é para isso que servem as exceções. Eu faço um salto para um tratamento de erro multicamada. Tá? Assim, se a gente quisesse implementar, ele seria isso daqui, ó. Então, o meu et, ele também retorna uma referência para um index. Só que antes disso, eu vou verificar se o índice existe. Quando é que ele não existe? Se o meu índice for menor do que 0, ou index for maior ou igual a size, ele não existe. E aí a gente dispararia uma exceção com throw. E aí eu poderia disparar a minha exceção, por exemplo, vou fazer um string aqui. Índice inválido. Se não, eu retorno o que a pessoa quer, que é data na posição index. É a mesma coisa do acesso com as chavinhas, só que a gente tem um controle de se pode ou se não pode. É o que eu queria falar de unexpected behavior, né? Undefined behavior. A gente tem ainda outra técnicazinha para lidar com alguns desses casos. Por exemplo, no caso do front e no caso do back, pronto, vai ficar por isso mesmo. Vou fazer o dummy não. O dummy vai ficar para quando a gente tiver com listas. De boa aí? Então, bora para o próximo caso. Ok. Pop. Eu devia gravar esses vídeos função a função, que aí quando eu subisse para o YouTube, já subia toda dividida por tópicos, que nem aqueles videozinhos, sabe? Mas eu não vou fazer mais. Próxima vez, vocês me lembram que aí eu gravo função a função, que aí quando eu subo para o YouTube, ele já sobe com os timestamps todinho, né? Função reserve, popback, todas as... Bora lá, popback. Eu só lembro daquele bombonzinho. Vocês gostam daquele bombonzinho? É o pop, né? Cadê? Eu não fiz não, pop. Fiz não.
o que é que eu preciso testar antes de fazer o popback? Se tem alguma coisa. Eu não posso retirar o que não existe, perfeito? Então, se o size for igual a 0, não tenho o que fazer, return. Se não, popbackar é simplesmente reduzir o size. Na hora que eu reduzo o size, aquilo que está lá se torna lixo, porque não é mais importante. Popbackei. Professor, e se o senhor quisesse zerar aquela informação? Não é necessário. Ela ainda vai estar lá como lixo. Popback, ok. Pronto, agora vamos começar a fuleiragem dos iteradores. Vamos entender o que é um iterador. No Vector, o iterador é uma coisa bem fluida, porque é literalmente o ponteiro, já que o Vector é contínuo na memória. Então, não tem muito o que fazer. Quem é o begin? Cadê? Ué, deixa eu compactar aqui. Bora aqui para os iteradores. Quem é o begin? Lembra que o begin aponta para o primeiro elemento? Então, no meu caso aqui, o meu begin seria o endereço do primeiro elemento. Return, data na posição i, endereço. E aí esse cara seria um, como é o nome? Int asterisco. Não vou fazer ainda a classe iterador. Vamos se aguentar com os ponteiros, por enquanto. Não. Na verdade, o begin, ele retorna data na posição 0. Não sei se você viu aritmética de ponteiros, mas funciona assim, ó. Eu vou resumir aqui toda a aritmética de ponteiros que existe. Então, você tem um ponteiro. Beleza? Tá vendo? Ponteiro, prazer, ponteiro. Ponteiro P, fulano. Se apresente, qual é o seu nome? Cheguei pro ponteiro P. Ó, se você não disser, você nunca vai aprender ponteiros. Ele vai ficar tímido. Diga aí seu nome pro ponteiro, diga. Diz, carniça. Povo tímido. É assim quando eu apresento você para alguém. Olá, essa é a Emanuele. Por isso eu nunca vou arranjar ninguém na vida. Brincadeira. Peraí que eu tô com a perna dormente agora. Bora lá. Para eu conseguir acessar a informação de um ponteiro, eu tenho duas formas que são exatamente equivalentes, tá bom? A primeira é essa, asterisco P. Asterisco P pega o valor de P. E a segunda é essa, P na posição 0. P na posição 0 pega o valor de P. As duas coisas são exatamente iguais. Se eu quiser acessar o primeiro elemento, eu posso fazer P1, não é isso que faz? P na posição 1, ou então o que está em P mais 1. E essas duas coisas são totalmente equivalentes. Se eu quiser o quinto elemento, P5, ou então o que está começando em P, andando 5 elementos para frente. P5, aritmética de ponteiro. Beleza? Isso é o valor. Se eu quiser saber onde está o P, o P está aqui, P. Ou então eu poderia dizer que ele está no endereço de P na posição 0. Onde está o P? Cadê o endereço do P? Cadê o P? Ó, o P está aqui, P. Ou então é o P na posição 0. Cadê o endereço do primeiro elemento, né? Na verdade, do índice 1? Ué, é partindo de P, andando um elemento para frente. P mais 1. Porque P não me guarda o endereço? Beleza, P mais 1. Ou então, eu poderia dizer que é o endereço
de P1. Essas duas coisas aqui, elas são equivalentes. Tem quem diga que quando inventaram os ponteiros, né, não foi por inspiração divina, que resolveu muita coisa na computação, porque é uma abstração fantástica, mas ao mesmo tempo é fonte de confusão e erros. Mas o C++, o C é baseado em ponteiros. Toda a semântica dos containers, dos iteradores, dos wrappers, tudo é baseado em ponteiro, então se acostume com ponteiros, tá? Então aqui eu poderia dizer que é endereço de data na posição 0 ou apenas data. Quem é o fim? Quem é o finalzinho, o fim de tudo? O fim de tudo é um elemento depois do último válido. O último válido é size menos 1. O próximo é size. Então, o último elemento seria data mais size. Professor, diabo é isso? Porque isso é um ponteiro e isso é um inteiro. Exato. Eu estou começando do endereço data e andando size e posições para frente. Ou então, com outra sintaxe, é endereço de data na posição size. Mas vocês já viram que essas duas coisas são completamente equivalentes. Ok? Pronto, temos iteradores já, porque eu sei partir do começo e sei chegar no fim. Diz. Quando o seu aluno com data, ele criou um bloco de endereço contínuo na memória? Contínuo, é isso que o Nil faz. O Nil cria um bloco contínuo. Mas ele vai criar um bloco de endereço paginado, não? Não. Não aparece? Não, porque isso é a característica do vector. O vector te garante que o teu espaço de memória é contínuo para que você copie os elementos ali para dentro. É isso que o vector te dá. E essa é a vantagem dele. Você sabe que quando você estiver usando esse bloco de memória, ele não vai estar pendurando e nem fazendo saltos dentro da memória. É esse bloco de memória. E ele é contínuo. Entendeu? É a vantagem de custo. Agora que eu tenho o begin e o end, eu posso fazer aqui o resto das minhas mutretagens. Por exemplo, eu posso fazer esse for. Lembra desse for bem aqui? O meu elemento começando no begin, enquanto ele for diferente de end, elemento para frente. Por que eu não tenho que implementar esse pedaço aqui, nem esse pedaço aqui? Porque o tipo inteiro já existe, int asterisco, e ele vai usar o int asterisco e pronto, está funcionando, estou percorrendo minha estrutura. Não. É. Na hora que eu tentei adicionar os valores aqui, tá vendo? Na hora que eu tentei adicionar os valores, eu estava adicionando no espaço de memória que não existia. Aí ele bugou. Então, bora aqui. Vamos inicializar pelo menos com 5 elementos mesmo. Me lembrou de outra coisa. Vocês já se perguntaram se está tendo vazamento de memória no código de vocês? Não, porque vocês nunca precisaram se preocupar com isso. Ok? Mas eu tenho um caso legal na disciplina de FUP que eu fiz há 7 anos atrás. E esse foi muito engraçado, porque os caras fizeram uns projetos muito legais. Da turma de 30 só passou 3, ainda estava pegando jeito, né, no começo. Aí os 3 passaram com 10 e o resto reprovou. Eu estava pegando jeito, eu era muito novo nesse lance de ser professor e tal. E aí o cara fez o projeto muito legal, um joguinho de labirinto, onde o bonequinho ia andando por um labirinto com a lanterninha. E ele disse, professor, o meu jogo só funciona, acho que era 2 minutos. Vale, que legal, tem um timer para o cara chegar no final do labirinto. Aí disse, não, é porque depois de 2 minutos ele fecha.
Por quê? O que é isso? Professor, não consegui descobrir, porque aqui depois de 2 minutos ele fecha. Aí a primeira coisa que eu fiz foi abrir um monitor de memória, abrir um monitor de memória e colocar o jogo dele para rodar e ver o gráfico. Aí quando a memória acabou, aí pá! Aí disse, meu filho, você está tendo vazamento de memória. Então você tem um loop aí em algum lugar, pedindo memória e não devolve. Aí 2 minutos depois acabou a memória do teu computador. Ah, eu preciso comprar mais memória. Deixa pra lá. Eu devia ter tirado um ponto só por isso, mas não, ele passou com 10. Então, vamos lá. Existem analisadores de gasto de memória, né? Um deles é o Valgrind, muito bom por sinal. E para isso a gente precisa compilar aqui o meu projeto. Ele gerou aqui o a.out e eu vou rodar o meu código a partir do Valgrind. Então o Valgrind ele vai funcionar como se fosse uma camada entre o código, o compilado que está rodando e o sistema operacional. Toda vez que o meu código pedir memória, ele vai interceptar e anotar. Opa, pediram memória. E no final ele vai me dar o total de o tanto que foi pedido e o tanto que foi devolvido. Então bora lá. Valgrind, eu quero que o Valgrind rode para mim o a.out. Ele vai rodar e ele vai me dizer, ei, você está tendo 40 bytes de memória que foram pedidos em um único bloco e nunca foram devolvidos. Alguém consegue imaginar de onde é que está saindo esses 40 bytes de memória? Da criação. Você está vendo que você criou, na hora que você criou, você deu um new? Só que essa criação desse new nunca foi devolvido. Porque existe uma coisa que é o parzinho do construtor. O construtor possui o seu destrutor. E o que é que o destrutor faz? Na hora que aquele objeto sai de escopo ou é finalizado, o destrutor limpa a memória que aquele objeto chupou ao iniciar, né? Ou então foi juntando com o passar do seu tempo de vida. Então o objeto vai vivendo e puxando mais memória, acabou o tempo de vida do objeto, ele devolve a memória. Então aqui o que é que eu tenho que deletar? O data. Seja o que eu pedi inicialmente e nunca tive que realocar, ou seja o que eu fiquei trocando lá no reserve, porque o meu próprio reserve devolvia o antigo e pegava o novo, devolvia o antigo e pegava o novo, mas sempre acabava ficando um último lá. Agora o meu destrutor se livra do bloco de memória que estava lá. Então, se eu rodar de novo, compilar, né? E rodar de novo, agora ele vai dizer todos os blocos de memória da heap, que é o local onde fica a memória dinâmica, foram liberados. Não existem vazamentos possíveis. Yes! Okay. Então, se o seu projeto só dura 1 minuto... Professor, eu me esforço, mas eu não consigo durar mais do que 1 minuto. Essa piada não ficou boa. Horrível. No meu projeto, professor. Ok, então pronto. Agora está liberado, memória liberada. O que é que falta? Se eu tenho begin, eu tenho end, e o meu iterador consegue percorrer de um lado para o outro, que eu lembre já é suficiente para esse for aqui estar funcionando. Deixa eu ver. Não. É para rodar. Exato. Então, se você tem o begin e o teu end funcionando na classe, a tua classe já é elegível para fazer o for range, né?
para todos os elementos do vetor. Falta o que agora aqui? O insert e o erase, que a gente já fez o pushback e o popback. Agora vai a pergunta. Não sei se vocês fizeram em FUP. Como é que eu insiro um elemento no meio da minha estrutura? Você quer inserir um elemento, faz de conta que você tem isso daqui tudinho alocado. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Você quer inserir um cara nessa posição aqui. O que é que você tem que fazer? Você tem que, na verdade, arrastar todo mundo uma posiçãozinha para cá, para criar um espacinho para colocar o teu elemento. Por isso que a gente diz que o erase e o insert, eles são O/N, porque eles mexem com a estrutura toda. Popback, pushback, tudo que a gente fez agora era tempo constante, era O/1. Era apenas uma quantidade de passos bem definida, né? Na verdade, tudo que a gente fez aqui, O/1, 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 né? Tempo constante, tempo constante, tempo constante, tempo constante. O reserve não é tempo constante, porque toda vez que eu precisava dar o reserve, eu tinha que passar por todos os meus elementos. Então, o reserve é O/N, né? Ele é proporcional ao tamanho dos meus dados. O/1, 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 pronto, tudo. A única diferença foi o reserve. Então, bora aqui para o insert. Void insert. Para inserir, eu preciso de um iterador, né? Do local onde eu vou inserir. Int. Ainda cabe na cabeça de vocês mais alguma coisa? Para terminar, né? Falta tão pouquinho, né? Ó, eu preciso de duas coisas. Saber onde eu quero colocar e o valor que eu quero colocar. Vou imaginar que esse elemento ele é dentro da estrutura, tá? Eu não vou tratar o fato de erros. A pergunta é: como é que eu vou fazer para copiar todo mundo uma posição para frente? Não. Eu posso fazer assim, copio esse daqui para cá, depois copio esse daqui para cá, depois copio esse daqui para cá e vou assim até o final? Hã? Não swap geral. Você tem isso daqui, tá? O que eu quero é copiar esse valor para cá, depois copiar esse valor para cá, depois copiar esse valor para cá e depois copiar o último valor uma posição para frente e aí sobrou espaço para colocar o elemento. Eu posso copiar assim? Perfeito. Se você fizer o laço desse jeito, você vai copiar o 5 para cá, esse cara vai ser 5. Aí você copia esse cara para cá, esse daqui também vai ser 5. Aí você copia esse para cá, esse também vai ser 5. Aí todo mundo vai ser 5. Aí lascou. Como é que você tem que fazer para copiar, então? Começa do último. Perfeito. Você começa do último. Então você pega o último e coloca uma posição para frente. Agora a posição do último tá vaga. Aí você pega o penúltimo e copia para a posição do último. O antepenúltimo começa a copiar a posição do penúltimo. Você vai fazer isso aqui tudinho. A gente poderia fazer com iteradores ou com índices. Eu acho que vai bugar menos se a gente fizer com índices. Então, pensando em posições, onde esse daqui está? Não, tudo bem, mas pode estar no meio, ser o último, ser o penúltimo. Como é que eu descubro qual é o índice dele? Isso aqui é o endereço. De novo, aritmética de ponteiros. Se eu fizer ele menos o início, eu vou ter exatamente quantos elementos, quantos blocos eu tive que andar do início até ele. Se ele for o 0, se ele for o mesmo endereço do begin, então vai ser 0, né? Se ele for 1, vai ser um bloco de memória à frente do 0. Se ele for 2, vai ser 2 blocos de memória à frente do 0. Então, se eu fizer isso daqui,
int posição seria it menos data. É feio, né, essa construção aqui. Isso daqui é a posição da memória onde ele está, onde ele deve estar. Isso daqui é a posição de memória onde começa o bloco. Se eu subtrair os dois, eu não vou ter a quantidade de bytes, mas a quantidade de elementos que eu precisei andar até lá. Aí, então, agora é mais fácil, né? O meu for vai começar lá do último, né? Int i igual a size. I menor do que size. Só que eu vou voltando, né? I menor do que I começando em size até I maior do que posição e menos menos. Só que aqui tem um caso. Valeu. Quando é que eu não posso fazer isso? Simplesmente adicionar, empurrar mais para a direita. Quando não tiver mais espaço. Perfeito. Então, se não tem mais espaço, eu não posso empurrar mais para a direita. Eu tenho que primeiro fazer o resize, né? É resize, né? Reserve. Primeiro eu tenho que realocar mais espaço para depois poder empurrar os elementos mais para frente. Então, se o size for igual ao capacity, então rip this seta reserve duas vezes capacity. Pronto. Agora eu sei que eu tenho espaço. Eu tendo espaço, eu vou ter que empurrar todo mundo. Vamos lá. Size é quem não tinha ninguém, né? Então eu vou fazer com que data na posição I receba data na posição I menos 1. Perfeito. O size era quem não tinha ninguém, porque é a primeira inválida. Então eu vou pegar e jogar para lá o elemento da esquerda. A minha última cópia foi quando ele foi igual a posição mais 1. Né, que é maior do que posição. Então, o elemento posição mais 1 recebe o elemento posição. Pronto. Puxei todo mundo para frente. Agora, o que é que eu faço? Eu tenho um espacinho em data posição para receber value. Esse daqui é cretino. E agora seria o contrário. Como é que eu faço para apagar esse elemento? Como é que eu dou o erase desse carinha aqui? Literalmente eu soterro ele, né? Eu pego todos esses caras aqui e puxo para cá. Soterro o cara e diminuo o size. E ficou faltando só um breguecinho aqui, né? Depois de copiar, o tamanho aumentou em 1, então size mais 1. E aí ia bugar isso aqui. Copiei todo mundo na posição, o meu tamanho aumentou, coloquei o elemento lá. Como seria o meu void erase? Erase também vai precisar de um iterador. E aí eu vou usar aqui o mesmo macete, tá? Calcular a posição pela diferença entre o elemento que ele quer remover, né? E o início do bloco de memória. Como é que é o meu for agora? Eu começo copiando do início ou do fim? Início. Não, da posição, né? Hã? Da posição. Da posição, pega o próximo valor. Exato. Porque se eu começar copiando do fim, agora eu vou soterrar todo mundo, né? Copiar o mesmo valor. Então agora eu tenho que fazer começando do primeiro e indo até o último. Então, for int recebendo posição e menor do que... Qual é o penúltimo? Não. Eu vou sempre pegar posição, copio o elemento da frente. E eu vou copiar de mais um. Vou fazer isso. Data na posição I recebe data na posição I mais 1. Então, o I mais 1 tem que existir.
Então, o meu i só vai poder ir até size menos 1. Não? Não, tá errado, tá errado. Peraí. I mais. Exato, size menos 1. Porque se eu fizesse i menor do que size, o último valor de i seria o último valor válido. E aí ele ia tentar copiar um que não existe mais. Entendeu? O último valor de i, assim, é o último elemento válido. E aí, como eu estou acessando o data i mais 1, eu ia tentar copiar um lixo. Então, aqui eu tenho que colocar menor do que size menos 1. Porque agora eu vou acessar o penúltimo elemento para copiar o último. Depois que eu faço isso, eu vou ter que o size diminuiu de um elemento. E aí, quase acabamos. Quase acabamos. Professor, não é de Deus não uma aula dessa. É bom que fica tudo numa gravação só. Cadê? Eu estou imprimindo entre um e outro. Inseri o 9. Cadê o 9? Eu só excluí depois. Ah, tá. Mas eu não estou mostrando aqui. Não, era para ele mostrar o 9 inserido depois do insert. Cadê o 9? Ali, ó. 0, 9, 3, 4. Ah, tá aqui o 9, tá aqui o 9. Aí depois eu excluo ele. Ah, não. O que é que falta agora para fazer um negócio divertido? O meu vector, ele ainda é mó paia, porque o meu vector só guarda que tipo de dados? Inteiros. Mas eu queria fazer um vector bem legalzinho, que nem o vector no C++, que eu posso guardar a coisa que eu quiser nele, mano. Eu guardar inteiros, floats, doubles, o que eu quisesse. Para isso, a gente vai utilizar um macetezinho. A gente vai, que é o template. Eu vou dizer que a minha estrutura, ela usa um template. E ela precisa da definição de um tipo. Type name. E aí eu posso usar qualquer coisa aqui. Qualquer nome, qualquer coisa. Mas eu vou dizer assim, que ele vai usar o tipo T. Agora, ao invés de inteiros, sempre que eu usava inteiros, não vai ser mais inteiros. Vai ser o tipo T da estrutura. Seja um float, seja um double, seja qualquer coisa. Então, qual foi o primeiro canto que eu disse que o vetor era de inteiros aqui? Data, né? Agora o meu data não vai ser mais um ponteiro de inteiros, vai ser um ponteiro de alguma coisa. Se eu criar como um vector de double, se eu criar como um vector de int, ele vai ser um ponteiro de int. Se eu criar como um vector de double, ele vai ser ponteiro de double. Se eu criar como um vector de string, ele vai ser um ponteiro de string. Então, o que é que o template faz na real? Ele vai criar várias versões do vector, uma para cada tipo que ele precisar. Então, se eu criar um vector de int, ele vai lá e soca int em tudo que tem aqui, e beleza, eu tenho um vector de int agora. Uma classe que funciona com vector de int. Um pouquinho mais elegante do que isso, mas dá para entender. Então, agora, o meu data não é mais int, é t. Onde é que muda mais? O valor inicial agora não é mais value, vai ser t, porque é o elemento que eu vou copiar para dentro da minha estrutura. Ok? Vou tirar esse 0 aqui, tá? E aí eu... Essa é uma letra genérica? Poderia ser qualquer nome, é porque é o padrão que a gente usa C++. T, K, é o tipo do template, é o elemento. T, K, V, tipo, coisa. Guarda um monte de coisa dentro. Então, o data vai ser um ponteiro de coisa. Entendeu? Pode ser o nome que eu quiser. Bodega, um vetor de bodegas. Normalmente a gente usa T, K. Ok, bora lá, onde foi mais que eu usei. Aí vamos ver aqui onde é que a gente usou o int. Não, pronto. Agora o meu new não é um novo vetor de inteiros, eu vou pedir um bloco de memória de T elementos. E a gente vai trocando, né? Aqui não muda nada. Pushback, eu não vou inserir um inteiro, eu vou inserir um T. Popback também não vai mudar.
O at eu não retorno a referência para o inteiro, retorno a referência para um elemento desse tipo. Reserve não muda. Operator, não vou retornar um int, vou retornar um t. Capacity não. Size não. Front t. Back t. Begin t. End t. Insert, eu não vou inserir um value. Int, eu vou inserir um value t. Mas eu tenho um ponteiro inteiro, não é? Não, é um ponteiro de t. Erase é um ponteiro de t. Se eu tirei todos os t's, agora eu posso criar o vetor do que eu quiser. Por exemplo, antes eu tinha 5 elementos iguais a 0. Ok? Agora, deixa eu ver se vai rodar. Mas agora eu posso criar um vetor de floats, só fazendo o quê? Float. 5 elementos iguais a 0.1. E agora eu tenho um vetor de float. O new data aqui ficou faltando. Cadê? É lá no reserve, né? Que a gente chama esse int aqui. Linha 50, Ctrl G, 50. Atualiza a referência. Tá aqui, ó. Ainda tinha mais esse aqui agora. New data, new t. Agora tá certo. Agora tem um vetor de floats. Poderia ter um vetor de strings, um vetor de qualquer coisa disso. O construct ela considerou que não é mais um valor básico, vai funcionar daquele jeito que nós Sim e não. Como o tempo está curto, eu não quero ter que fazer assim. Porque você imagina que você não tem, assim, aqui como fazer um valor base que funcione para qualquer coisa. Por exemplo, para inteiro vai ser 0, para string vai ser vazio, né? Funcionaria. O que a gente pode fazer então? Já que eu não posso deduzir qual é o valor base, eu posso criar mais do que um construtor. Se eu passar só o tamanho, ele vai criar baseado no tamanho, entendeu? Se eu passar o tamanho e o valor base, t, value, agora eu tenho 2 tipos diferentes de entrada, tá vendo? Então, se eu quiser invocar esse daqui, eu vou fazer essa inicialização e depois vou preencher todo mundo com value, né? Seria assim. Aí eu posso, o legal é que eu posso chamar de um construtor para o outro. Vector de, como é? Vector de size. Então, ó, se a pessoa passou só o tamanho, eu inicializo com vários elementos daquele tipo. Pronto, não preciso me preocupar com nada. Se ele não passou tamanho nenhum, eu vou criar 0 elementos. Se ele passou 5, eu crio 5 elementos. Eu não estou pensando em inicialização. Se ele diz qual é o tipo do elemento, qual é o valor padrão do elemento, eu faço o construtor default, que é esse daqui, e depois eu copio esse valor para todas as posições. Agora eu tenho como fazer isso, porque eu não tenho como dizer qual é o valor default desse tipo, porque eu não sei nada sobre o tipo. Aí eu teria que fazer esse... Caramba, a aula deu certinha, ainda deu para contar uma piada besta no meio. E aí eu consegui dar todo o conteúdo que eu queria dar. Foi denso? Foi difícil? Foi. Sofrido? Foi. Mas a gente vai acabar utilizando muito desse conteúdo em todas as estruturas de dados que a gente for criar no semestre. E eu queria conseguir colocar todo ele dentro de uma aula só.
Entendeu? Porque, por exemplo, fica mais fácil de reassistir ou de achar onde está tudo, entendeu? Porque aí a gente viu template, a gente viu ponteiros, sobrecarga de operadores, referências. A gente acabou não vendo referência constante, não vai caber aqui, mas fica para a próxima. Valeu.